Essa semana a gente vai conversar sobre este panfletinho aqui do Rothbard chamado Esquerda e Direita. Estou chamando de panfleto e não de livro porque é um livro muito pequenininho, ele tem 100 páginas nesta edição que já é pequena, sabe? Mas apesar de pequeno, ele é um livro que tem muitas ideias interessantes aqui dentro, ideias que podem ser desenvolvidas, então você pode pegar cada artigo aqui dentro e desenvolver um estudo posterior. E é exatamente por isso que eu não recomendo esse livro para você que está iniciando nos estudos sobre o que é esquerda e direita. Isso aqui não é um pensamento clássico de divisão de esquerda e direita, aquele que você geralmente está acostumado, de que a esquerda e a direita surgiram na Revolução Francesa porque fulano sentava à esquerda e a direita sentava à direita, enfim. Não é esse tipo de coisa que o Rothbard está falando aqui. Ele vai propor uma divisão entre esquerda e direita bem personalística, bem assim, na opinião dele mesmo. Então, é uma interpretação histórica diferente, não é uma interpretação histórica convencional. Então, por isso que se você já estiver acostumado com a interpretação histórica convencional, aí sim você pode se lançar nesse livro. Salvo engano, você vai ter algumas dificuldades, certo? Para quem não sabe, o Rothbard é um dos grandes expoentes anarcocapitalistas, libertários. Tem gente que fala que existem diferenças entre essas duas correntes, mas eu vou juntar tudo aqui, tá? Só para fins de gravar esse vídeo mesmo. Então, ele é esse grande representante do expoente libertário dos Estados Unidos. Ele foi, inclusive, um dos fundadores, pode-se dizer, desse movimento que hoje está conquistando o coração dos jovens brasileiros, inclusive. E para você que não entende muito bem, um resumo bem resumido é que os libertários vão desenvolver uma teoria pautada em uma premissa ética baseada na propriedade privada, e no desenrolar dessa teoria, lá no final da história, você chega à conclusão de que o Estado é ilegítimo. Qualquer tipo de Estado monopolista da força é ilegítimo. Então eles não reconhecem sequer a possibilidade do Estado regulando a justiça que os liberais clássicos reconheceriam, por exemplo, tá? Então, sabendo disso, sabendo quem é o Rothbard, a gente precisa entender também o contexto no qual este livro foi escrito. A gente está falando de Estados Unidos da década de 60, a gente está falando dos Estados Unidos que está ali no auge da Guerra Fria e principalmente dessa nação que está quase se lançando na Guerra do Vietnã. Então, os libertários, se eles são contra a existência do Estado, logicamente eles são contra as guerras promovidas pelo Estado. Esse livro aqui, ele é, na verdade, um manifesto, é um chamado, é um libertários do mundo univos, sabe? Do Rothbard, porque, na opinião dele, os libertários estariam meio que deitados em berço esplêndido, enquanto todas essas intervenções estatais extremamente brutais estavam acontecendo ali na década de 60. Então, primeiro, a primeira convocação é para um descolamento dos libertários dos conservadores. Então, ele via que o movimento libertário estava muito ligado ao movimento conservador, lembrando, nos Estados Unidos. Então, ele vai dar um chacoalhão nos libertários assim e falar assim, galera, a gente não pode estar junto dos conservadores, pelo menos nesse momento. Porque, na opinião do Rothbard, os conservadores seriam essas pessoas extremamente pessimistas, extremamente desencorajadas de qualquer futuro melhor. Na opinião deles, o mundo já morreu ali em 300 a.C., então não tem por que a gente tentar modificar nada. E os conservadores estariam extremamente apegados às antigas instituições. Nas palavras do Rothbard, os conservadores seriam a quintessência do homem prático e tomado pela desesperança em face do porvir. O conservador se recusa a pensar ou planejar para além do dia das eleições. Isso eu concordo com ele, tá? Mas é precisamente um prognóstico pessimista, tanto no que se refere ao futuro próximo, quanto em relação ao mais distante, que o conservantismo faz jus, pois, sendo um remanescente moribundo do ancien regime, da era pré-industrial, não tem mesmo futuro. Em sua modalidade norte-americana atual, o recente ressurgimento conservador do início da década de 60 representou os últimos estertores de uma América anglo-saxônica, branca, de pequenas cidades, rural e fundamentalista. América irreversivelmente moribunda. Ao propor que os libertários rompessem com os conservadores, ele vai tentar catapultar um movimento libertário que se considerava direita para o espectro político da esquerda. Por que ele faz isso? Porque, na opinião do Rothbard, a direita seria a representação desse tipo de pessoa que está extremamente apegado à velha ordem, aos antigos costumes, aos antigos privilégios. Eles são essas pessoas pessimistas que não veem futuro nenhum, não querem revolucionar nada, tá? Então, é aquele estereótipo do conservador brabo mesmo que você conhece. Já a esquerda, para o Rothbard, seria os jovens, a juventude, a revolução, essa necessidade de você
dinamitar todas as instituições que você conhece e criar uma nova, o que é, na minha opinião, um pensamento muito razoável se você pensar que a construção de uma sociedade sem Estado não vai se dar de uma forma lenta e gradual. Eu não vejo esse gradualismo que alguns libertários veem na construção desse Estado. Então, nesse ponto, eu até que concordo com o Rothbard, que você catapultar o movimento libertário para a esquerda faz algum sentido se você pensar que o libertarianismo só poderia ser construído através de um sistema revolucionário. E é nesse ponto em específico que eu acredito que é o motivo pelo qual esse movimento conquista muito o coração dos jovens. Então, assim, o jovem, ele percebeu que o movimento revolucionário socialista, o jovem razoável, tá? Ele é um movimento falido porque, enfim, ele parte de premissas éticas erradas, ele parte de premissas humanas erradas e tudo. Então ele fica meio órfão de algum movimento revolucionário, de alguma coisa para extravasar aquela necessidade que o jovem tem de mudar o mundo a partir das suas bases. Ele vai achar no libertarianismo essa resposta. Então por isso que eu fiquei assim, cara, até que nesse ponto o Rothbard faz sentido. Mas para catapultar todo o movimento libertário, que se considera extremamente de direita, de até mesmo uma extrema direita, para o espectro da esquerda, ele vai tentar fazer um resgate do liberalismo a partir ali do século XVIII, século XIX e tal. Então ele vai começar falando que o liberalismo, ele conquistou a Europa e ele deu certo porque ele conquistou 3 grandes revoluções. A Revolução Inglesa, aquela lá de Cromwell, a tentativa de instalar uma república na Inglaterra, que deu meio errado, mas que acabou revolucionando as coisas mesmo e abrindo espaço para o capitalismo inglês. A Revolução Americana, e ele vai usar aqui também, como exemplo de revolução liberal, a Revolução Francesa. É aí, meu amigo, que eu acho que ele começa a derrapar nesse livro. E eu acho que ele derrapa porque ele falha em fazer uma distinção muito bacana que o Hayek faz em The Constitution of Liberty, que é a distinção entre a tradição liberal inglesa e a tradição liberal francesa. Então vamos lá, vamos abrir esse parênteses. O Hayek vai explicar aqui que o liberalismo ele não era uniforme como os estudiosos de hoje pensavam, tá? Ele tem, na verdade, 2 tradições muito distintas, que é a tradição inglesa, que o Hayek vai chamar de liberalismo azul, e a tradição francesa, que é o liberalismo vermelho. A tradição liberal inglesa vai acreditar nessa interpretação das tradições e das instituições, então ela não seria revolucionária, ela seria uma tradição que acredita na descentralização do poder, na descentralização do conhecimento, enquanto a francesa vai buscar a construção dessa utopia. E mais na frente ele vai dar uma ótima distinção também entre as 2 tradições, como eu disse, perdoe meu inglês aqui enferrujado, that the French look for the highest degree of political civilization in organization, that is, in the highest degree of interference by public power. Então, uma acharia a essência da liberdade nessa espontaneidade e na ausência de coerção, enquanto a outra acreditaria que a liberdade só aconteceria em uma busca e uma tentativa de encontrar um propósito coletivo. Essa é a essência da diferença dessas 2 tradições liberais. O Hayek vai colocar na conta da tradição inglesa grandes nomes como o David Hume, o Adam Smith e o Adam Ferguson. Vai colocar, inclusive, o Josiah Tucker e o Edmund Burke, que é um conservador que está muito badalado aqui no Brasil nos últimos anos. E o Hayek deixa claro ainda que, embora ele esteja delimitando ali, né, um território específico do nascimento dessas tradições, não significa que necessariamente você vai ter somente pensadores ingleses e pensadores franceses. Ele vai dar o exemplo do Montesquieu, do Benjamin Constant e principalmente do Alexis de Tocqueville como pensadores franceses de tradição filosófica liberal inglesa, tá? Então, ao falhar em distinguir essas 2 tradições, o Rothbard vai dizer o seguinte, que o socialismo ele surge no momento em que o liberalismo deu um passo para trás. Então ele surgiria como uma terceira via, como uma ausência do liberalismo, enquanto Hayek vai colocar na conta do socialismo uma evolução natural desse liberalismo francês. Em vários momentos o Rothbard vai acabar batendo na trave assim mesmo para conseguir distinguir essa diferença dos 2 liberalismos, mas ele finge que não vê essa existência. Por exemplo, ele diz que a frase do próprio Marx, a substituição do governo de homens pela administração de coisas, pode ter sua origem reconstituída por uma via tortuosa a partir dos grandes liberais radicais franceses do laissez-faire. Então, a tradição liberal radical francesa. Ele bate aqui na trave
em descobrir que os marxistas, que os socialistas posteriores vão acabar sendo uma evolução desse liberalismo francês, mas ele não desenvolve essa interpretação histórica. Ele vai mencionar uma frase de um liberal muito famoso, o Lord Acton, dizendo que os fatos devem render-se às ideias, pacífica e pacientemente, se possível for, pela violência, se não. Isso é uma frase aqui que parece muito vinda de um revolucionário socialista, tá? Mas tudo bem, como o Rothbard está querendo colocar o libertarianismo na conta da esquerda e meio que fazer eles parecidos ali com socialistas naquele ímpeto de mudança de mundo, vai cumprir aqui o papel que o Rothbard pensa. O que eu achei mais interessante sobre esse livro é você compreender como dois autores que supostamente partem de uma mesma premissa ética, que é o Rothbard e o Hope, eles foram contemporâneos e contaram que inclusive eles eram amigos, assim, apesar de eu não ver uma possibilidade de amizade entre duas pessoas que pensam absolutamente tão diferente quanto o Rothbard e o Hope. São pessoas que partem dessa mesma premissa ética, mas elas chegam a conclusões e a interpretações históricas muito diferentes. E na minha opinião, isso acontece porque o Rothbard e o Hope, eles vão partir de visões de mundo muito diferentes, tá? Então, as visões de mundo são diferentes das teorias políticas. A visão de mundo vai embarcar aquilo que eu repito, eu acho que todos os vídeos que a gente está falando aqui no canal. Que tem pessoas que compartilham da visão de mundo trágica e pessoas que compartilham da visão de mundo do intelectual ungido. Esses nomes estão na conta do Thomas Sowell, tá? Mas eu gosto bastante de usá-los. Então, o Hope vai entender corretamente, né, na minha opinião, que compartilham da visão de mundo trágica, que as instituições, elas foram cuidadosamente construídas ao longo dos séculos, mas elas não foram deliberadamente construídas. Então, tudo que a gente tem hoje de civilização é fruto de um conhecimento compartilhado por vários seres humanos ao longo de muitos séculos e séculos através de tentativas e erros. Enquanto as pessoas que compartilham da visão do intelectual ungido vão enxergar essas instituições como deliberadamente construídas pelos seres humanos, ou, no mínimo, como facilmente reorganizadas e repensadas pelo fruto de uma mente pensante. Alguém que pensou melhor que todos os outros milhares de homens que vieram antes da gente, e a partir daí ele vai poder redesenhar a sociedade da forma que ele achar conveniente. É por compartilharem de visões de mundos absolutamente diferentes que o Hope e o Rothbard vão construir premissas éticas iguais e vão chegar a conclusões absolutamente diferentes. E é por isso que no próximo vídeo eu prometo, eu vou destrinchar melhor essa ideia de direita e de esquerda pautada em visões de mundos diferentes. Eu quero fazer isso usando algum clickbait bem ruim mesmo, tipo Bolsonaro e Lula, que parecem ser a mesma pessoa, mas que na verdade elas são representativos desses tipos de visão de mundo extremamente distintos, tá? E eu vou fazer isso provavelmente em um papo bocó. Eu falei que eu ia discordar absolutamente do Rothbard, mas no final das contas eu entendo o que ele tá pretendendo aqui nesse livro, eu entendo o contexto que esse livro foi escrito, e eu entendo que ele tem essa visão de mundo assim revolucionária, de dinamitar as coisas, e eu acredito que de fato o mundo que os anarcocapitalistas pretendem construir não pode ser construído senão de outra forma. Na minha opinião, isso vai dar absolutamente errado, como todas as tentativas de reconstrução do mundo deram, mas assim, conversemos, tá? Vida que segue, não vamos ser inimigos por isso. É isso, até o próximo vídeo.